You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. Listen to me. You ready? You got me running. You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up.
You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. Listen to me. You ready? You got me running, you got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. No texto com o nosso entrevistado. Ele é prefeito de uma cidade do interior que tem pouco mais de 5.400 habitantes, mas a história transcende a isso. A importância dele é muito maior do que ser apenas prefeito dessa cidade. Eu conheci, pesquisei a história. Ele é formado em Direito, é mestre
em Direito na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E olha só, além disso, ele é doutor em Criminologia. Depois nós vamos entender porque que ele fez Criminologia pela Universidade do Porto, lá em Portugal. Eu estou falando do Donatinho, que está aqui comigo e com o vereador José Carlos Gomes. Primeiro, eu queria dar boa noite para o meu parceiro Zé Carlos, que está de barba. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, André. Boa noite, prefeito. Prazer recebê-lo. Boa noite a todos aqueles que irão nos acompanhar. Sejam todos bem-vindos. E eu tenho certeza que vai ser uma noite não só de muita história, mas também de muita alegria. Com certeza, com certeza. O Zé Carlos estava até perguntando, prefeito, para a gente dar boa noite. Vamos falar direitinho o nome da cidade. Para quem não conhece, vai passar a conhecer a partir de agora. É Santa Bárbara do Tugúrio. Tugúrio. Isso. Então, para quem não conhece, vai passar a conhecer. Minas Gerais tem 853 municípios. Mas, dando boa noite, eu queria dizer, né, como mencionei, que você é uma figura muito superior a ser apenas prefeito da cidade, né? Então, queria que você começasse falando sobre como que você teve essa trajetória profissional. Primeiro, formar em Direito, fazer mestrado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, que é uma universidade muito famosa. Depois, fazer doutorado na Universidade do Porto. É novo ainda. Como é que foi essa trajetória acadêmica antes de se tornar político? Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui, né? Nesse canal que está crescendo cada dia mais. Quero parabenizar. Quando eu conheci, eu fui pesquisar também, né? E fiquei, sim, surpreso com tantas personalidades já estiveram aqui assentadas como eu estou nessa noite. Quem diria, né, eu estar aqui, né, no lugar onde várias personalidades da política, né, da sociedade em si, no modo geral, já esteve, e eu tenho a grata satisfação de estar representando Santa Bárbara do Tugúrio, que é o que eu gosto de falar por todos os cantos, que é uma cidade que, assim, tem um potencial, uma cidade maravilhosa, uma cidade com um povo muito acolhedor. Sejam bem-vindos a Santa Bárbara do Tugúrio, por favor, nos visite, tá? Porque com certeza vão se surpreender com tudo que Santa Bárbara tem, ainda mais nas questões da belezas naturais e do seu povo tão acolhedor. Uma alegria muito grande, estou bem emocionado, né, por poder estar aqui, falo assim, com toda a sinceridade, ainda mais um dia extensivo que a gente teve hoje, a gente vai poder falar durante essa noite, e dizer o seguinte: tudo começou através, né, das dificuldades da vida. Eu, com 7 anos de idade, isso, né, a população toda da minha cidade sabe, a minha família em si não é natural de Santa Bárbara do Tugúrio. A minha mãe e meu pai foram para lá porque o meu pai, biológico, né, era servidor do DR, e ele foi tomar conta de uma turma e ficou instalado lá, né? A minha mãe, eu sou um dos únicos filhos que nasci em Barbacena, mas sou de Santa Bárbara do Tugúrio, porque a vida toda, os 36 não tinha anos. maternidade lá também. Exatamente, não tem, infelizmente, ainda por conta das questões, né, legais, sim, né, sim. as questões que regem a saúde. Lá não tem hospital, né. Hoje em dia, né, eu também que sou serventuário da Justiça, trabalhei em cartório por 16 anos e meio, estou afastado por conta da questão do mandato eletivo, né, e hoje em dia, se pode nascer em Barbacena e colocar a naturalidade de Santa Bárbara do Tugúrio. Na minha época, não. Então, na minha certidão, eu sou natural de Santa Bárbara, mas os 36 anos, a não ser os períodos de estudo que eu estive, né, um momento fora, eu sempre estive em Santa Bárbara do Tugúrio. Eu agradeço muito, né, a toda a população, aqueles que, de alguma forma, não entendiam a época, né, de receber uma família que era de fora, né, e depois eu, com 7 anos de idade, o meu pai, biológico, né, já quase não ia a Santa Bárbara, sendo que ele morava em Ubaia, uma cidade perto de Santa Bárbara do Tugúrio, né? Não tenho receios, não tenho nada aqui, por exemplo, que possa, por exemplo, me deixar rancor, mas também não tenho nenhum tipo de consideração afetiva, porque deixar uma mãe com os filhos para cuidar, eu acho que é bem delicado, e eu me coloco sempre no lugar das pessoas. E ele teve a escolha dele, né? Que Deus o tenha. Infelizmente, quando eu formei em Direito, que é também uma outra história, eu nunca pensava em fazer Direito, meu sonho era ser jornalista. Inclusive, eu passei na Faculdade Federal de Viçosa para jornalismo, não pude ir porque a minha mãe não tinha condições de bancar uma república
e não tinha vaga na República Federal. Então tinha que fazer um calção de 6 meses e a minha mãe não tinha condições, então eu tive que abandonar. E com isso veio a história do direito e eu postei, né, com todas essas dificuldades. Aí eu tive uma professora muito carinhosa, muito delicada, que também não está mais entre nós, que descobriu que aos 7 anos, mais ou menos, entre 7 e 10 anos, eu contraí uma depressão, né? E eu fiz o tratamento. Eu apostei nos estudos, né? Eu poderia estar à margem da legalidade. Infelizmente, algumas pessoas não entendem que você pode apostar em si mesmo e fazer daquela dificuldade algo que vai, de alguma forma, transformar a sua vida. Então, eu apostei nos estudos e foi a partir dos estudos que eu pude, de alguma forma, entender melhor o que é estar dentro da sociedade e nunca, jamais, deixar que eu, por exemplo, eu me sentisse aquém. Por mais que muitas vezes, muitas pessoas quiseram que eu estivesse nessa situação. Eu fiquei curioso para saber, né? Aí você fez direito, você fez onde direito? Tem que agradecer muito também a Cristiane, que é a mantenedora do centro, a época era Centro Educacional Aprendiz, César, hoje em dia eu não lembro mais qual é o nome, mas que eu passo sempre na porta ali, né, porque está em Barbacena. A Cristiane também me ajudou demais, porque quando eu fazia cursinho, depois que eu não pude ir para Viçosa, eu fazia cursinho e eu falei assim, eu não quero mais ficar fazendo cursinho para faculdade, né? Vou tentar algo. Aí eu fui tentar o direito na faculdade onde, né, a outra faculdade que tem instalada lá, que é a Unipac, muito renomada, já tinha passado o período de vestibular. Então, a única faculdade que tinha curso superior era o Centro de Estudos Superiores Aprendiz. E a Cristiane, né, me deu assim uma oportunidade muito grande. Ela falou assim, Donatinho não, porque o Donatinho veio depois o político, né? Zé, traz o seu currículo aqui, né? Traz o seu currículo escolar que eu quero ver para eu poder te dar uma bolsa. E na época, quando ela viu lá as minhas notas muito boas, ela me ofereceu 50%. Eu falei, Cristiane, infelizmente 50% para mim assim, ainda é muito pesado, não tem condições de eu poder arcar. Ela falou assim, então eu vou te dar 80%. Né? Então ela me deu 80% de desconto na matrícula, daí eu comecei a fazer o direito. Quero mandar um abraço também para a eterna turma JK, né? A gente teve muitas dificuldades na época, até mesmo o próprio Centro de Ensino Superior e Aprendiz teve algumas dificuldades e a turma no final se dividiu, parte foi para a Unipac, parte ficou no Aprendiz, mas mesmo assim nós colamos grau juntos, fizemos festa juntos e é uma turma maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande. Eu quero mandar um abraço porque, né, aí vem as outras histórias, tem outras pessoas para poder citar aqui que ajudaram na minha formação, né, e que elas sabem cada uma que tem o seu lugar. Em especial, quem substituiu o meu pai biológico, que foi o meu pai, né, adotivo, que eu adotei, ele me adotou, né, não formalmente, mas por amor, que foi o meu padrinho, Somazinho. Ô Zé, e aí só, né, depois ele foi para Buenos Aires, né, na Argentina. O homem é de luta mesmo, tá dando pra perceber. Pode chamar Donatinho, não é isso? Por favor. Então tá, podia chamar de José, também chamo José, mas eu sei que o seu agrado é xará. Donatinho. Donatinho, você comentou aí a respeito de uma depressão que você teve dos 7 aos 10 anos. Você acha que o que te levou à depressão foi a ausência da presença do pai? E da pressão que, no caso, com certeza, sua mãe e os seus outros irmãos, até dá a oportunidade de você falar quantos irmãos são, quais foram as dificuldades que vocês passaram, porque provavelmente sua mãe, você tinha 7. A sua mãe devia ter, às vezes, outros filhos com idade menor, então ficaria difícil dela trabalhar. Como é que foi a questão? Ele mesmo ausente, ele dava o sustento financeiro e faltou o sustento da presença de pai e tudo. É isso que te levou você acha que foi isso que te levou à depressão? Na realidade, conforme a gente fala aqui, o bom mineiro, eu sou a rapa do tacho, né? Eu você sou o mais novo, né? Tô com 36 anos, o meu irmão mais velho tá com 50 e alguma coisa, acredito. Luiz Henrique, se você não tiver com 50 e tantos anos, me desculpe. Mas eu sou a rapa do tacho, então foi o contrário. Mas justamente eu acredito, sim, que o que tem me levado a isso foi ver a minha mãe em muitas dificuldades, né? E de alguma forma, às vezes ela assim não se aceita em várias situações por conta simplesmente dela ser separada, né? Eu sou católico, não praticante, mas tenho muita fé. Graças à fé é o que me move, né? Fé a Nossa Senhora Aparecida, fé a São Benedito.
E assim, há vários santos que eu tenho a minha fé. E eu respeito todas as religiões. Eu vou na igreja evangélica também. Eu não tenho essa questão de não respeitar, porque a fé está dentro de nós e Deus é um só. Sim. Né? A minha mãe, por exemplo, ela é evangélica, de uma igreja que é até muito tradicional. Mas, assim, o respeito é gigantesco dentro lá de casa. Né? E isso faz com que, de alguma forma, a gente vai se mantendo em pé a cada dia, por mais que se venham as dificuldades. Mas, com certeza, isso foi o que aconteceu. Eu, por exemplo, né, até junto com a minha irmã, né, mora conosco, muitas das vezes, eu, mesmo novo, tinha que ir com ela até Rio Pomba, ou até Ubá, para poder buscar uma cesta básica que o DR fornecia, né? Ou seja, o meu pai não tinha tanta preocupação com a minha mãe, ele não teve esse cuidado com ela. É uma opção dele, eu respeito, né? Que quem vai julgar de alguma forma é Deus. A justiça julgou o divórcio dos dois de uma maneira totalmente que eu entendo, com todo respeito, eu não sou julgador, né? Na legislação, por mais que eu tenha uma boa formação jurídica, se entendo, mas eu não sou julgador, mas à época a justiça, né, de alguma forma falhou, porque ela ficou sem nenhuma pensão, a não ser um benefício que ela recebe do Der Minas. Então ela ficou com muita dificuldade e lavava muita roupa para fora, né? Todo mundo sabe o que minha mãe passou. E hoje ela tem várias dores. Hoje mesmo, quando eu estava em Barbacena, voltei a Santa Bárbara, que a gente está preparando um grande evento lá amanhã, e para poder estar aqui de volta, vir para Belo Horizonte. E quando eu passei em casa para cumprimentá-la, porque eu não podia passar na porta dela sem dar um abraço, ela estava se queixando de dores que é resultado de tudo que ela sofreu, né? Então, de alguma forma, assim, todos os meus irmãos ajudaram da maneira que fosse possível, né? Mas isso tudo foi em relação do sofrimento que eu vi ali passando, mas assim, desde pequeno também eu tive os meus compromissos, não tenho nenhuma vergonha de falar que eu fiz faxina, né, que eu fui cuidador de idosos, coisa que hoje em dia é muito comum, mas lá na época era simplesmente fazer companhia, né? Tenho que agradecer também a nossa vizinha, Dona Célia, ex-vizinha, né, mas que eu cuidava lá da Dona Mariazinha enquanto ela estava diretora da escola estadual, e eram as ajudas que os ganhos que eu tinha que eu podia ajudar minha mãe. Prefeito, né, já vimos que a sua história é de superação de toda forma e eu imagino que continue uma história de superação. E dentro desse contexto, né, você mesmo disse que o estudo foi uma forma de conseguir, né, ser alguém na vida até. E aí, como é que você... Bom, você fez o mestrado lá em Buenos Aires, depois fez na cidade do Porto, né, criminologia. Como é que foi isso? Aí veio a questão dos estudos, né? Eu, assim, acho que a meritocracia, a questão de concurso público, ela é gigante, né? E eu, assim, estando lá como serventuário da Justiça, como oficial interino, não titular por concurso público, eu fui, de alguma forma, estudar depois do direito e eu não queria advogar. Né? Até mesmo eu não pude nem fazer prática jurídica porque eu já estava como serventuário da Justiça, eu não podia advogar porque era incompatível. E isso fez com que eu começasse a fazer cursinho. Fiz cursinho aqui em Belo Horizonte, né? Conheci uma amiga chamada Amélia, que foi um elo muito grande de amizades que eu tive, assim, e que mantenho até hoje, porque ela sempre me incentivava. Eu lembro quando eu cheguei aqui no cursinho em Belo Horizonte, depois que concluí a faculdade, eu sentei do lado dela, ela assim com a cara meio de brava, porque ela é bem brava, sabe? Bem, assim, brava assim, de questão de proteger. Eu virei para ela e falei assim, posso sentar do seu lado? Aí ela, pode, tá vago. Aí depois na hora do almoço eu falei assim, você tá indo almoçar? Eu posso almoçar com você? Eu falei assim, pode. Aí nós fomos no restaurante de comida indiana, algo do tipo, perto do cursinho que a gente fazia. E ali cresceu uma amizade muito grande que me incentivou, né? Eu conheci outras pessoas a fazer cursinho, né? A prestar outros concursos. Eu viajei o Brasil todo prestando concursos, né? Vários concursos. Fui aprovado em concursos no Amazonas, né? Tem um concurso em outros estados que ainda ficaram paralisados por causa de questão de recursos, que ainda, né, eu posso ser chamado, né, para ser titular em alguma serventia. E daí veio, né? Conheci outras pessoas, né? A história de Portugal, né? Fui morar
com Natália Murad, que é uma grande registradora, com a Carol Espínola, que me ajudaram demais, porque assim, morar em Portugal não era nem um pouco fácil, né, para quem não tinha condições. E elas não, falaram assim, não, Zé, a gente paga, a gente ajuda, né? A Milena, que eu chamo ela de Dinda, que é uma amiga muito grande, que eu tenho também, né? Ajudava nas passagens, porque eu não tinha cartão de crédito. E até hoje, para falar a verdade, se eu ligar, Milena, né, compra a passagem para mim, ela vai e compra. Né? Tem a Nájila também, que é muito amiga, eu conheci depois, mas é uma amiga muito grande, que sempre incentivou e sempre me ajudou na questão dos estudos. Então, isso fez com que, de alguma forma, eu rompesse essas barreiras, né, e continuasse. Né? Zé, Portugal, hein? Você já foi em Portugal, Zé? Não, não. Já tive em outros países, mas aqui da América do Sul mesmo. Na Europa eu nunca tive, não. Donatinho, eu queria voltar um pouquinho na sua infância. Eu acho que é um assunto que muitas pessoas devem querer participar, né, da sua história. E voltando à sua infância com relação à diversidade. Qual foram as dificuldades quando você tomou o posicionamento de se identificar como uma pessoa de diversidade diferente, e quais foram as perseguições que você sofreu? Estou dizendo isso porque nós estamos falando hoje e você deve ter passado, não sei qual o tempo que você se identificou, mas por muitas dificuldades de perseguição, de atraso, porque nós estamos falando de 30 anos atrás. Você pode contar um pouco dessa história? Porque eu creio que isso vai enriquecer muito a sua história. Sim, com certeza, sem dúvida. Para falar a verdade, eu sempre achava que eu estava diferente dos iguais, ou algo do tipo, porque os meus amigos, tanto de Santa Bárbara, né, as minhas amigas do 87, os meus amigos de 87, né, e as minhas amigas em especial, algumas trabalham comigo, como a Jaqueline, a Fernanda, a Ana Bárbara, Elismara, ou estou trabalhando com elas, igual no caso de Elismara e Ana Bárbara, que já estavam, né, no município como servidoras efetivas. E as outras estão lá comigo hoje sendo membro do meu gabinete por conta da confiança, né, que a gente tem, da amizade que a gente tem. Tem a Lidiane também, que está trabalhando conosco. A gente fala a turma de 87, que eu também não posso deixar de falar delas, porque assim, elas sempre me respeitaram e me entenderam como eu era. E outro dia a gente passando uma situação difícil entre nós, particular, a gente lembrava dessas coisas, né? Foi até mesmo semana passada. E quando a gente lembrava disso tudo, eu falava assim, meu Deus, às vezes eu me sentia totalmente assim, diferente e sem saber que todos nós temos as nossas particularidades, as nossas dificuldades. E os meus amigos, por exemplo, né? O Lili, o Pepe, o Leléo, que são netos de um grande líder em Santa Bárbara do Gúrio, que é o João Antônio de Carvalho, que inclusive foi prefeito, o vô João, que eu, né, tenho um carinho gigantesco com a família, como se fosse também a minha família. Eu sou acolhido lá dessa maneira. São as mães deles, são as minhas tias. A avó Cida faleceu há pouco tempo, né, considerava a gente como netos dela. Eu, né, como netos dela, assim como os meus amigos. E eu ia para Barbacena, tive a oportunidade de começar, a minha saída de Santa Bárbara começou indo para Barbacena, né? Conhecer um shopping, ir na rua, né? Na Rua 15, passear no dia de domingo. Isso com quantos anos? Isso, olha, os meninos mais novos que eu, com certeza eu tinha uns 17 anos, quase a maioridade, mas assim, eles um pouco mais novos, e as tias, sim, a gente saía, era uma coisa maravilhosa. E eu achava, por exemplo, que eu estava de alguma forma errada, então eu ficava assim um pouco retraído. Por mais que, né, igual eles sabem do respeito que eu tenho com todos, eu se sentia um pouco retraído porque eu achava que eu estava de alguma maneira fora da realidade, que eu estava vivendo uma vida que não era minha, porque eu queria ser igual a eles, queria ter o mesmo sentido e sentimento que eles, e até mesmo alguma vez eu até tenha forçado isso dentro de mim, não que nunca ninguém tenha me forçado, porque graças a Deus todo mundo sempre me aceitou da maneira que eu sou. Né? Hoje eu posso ser um pouco ausente por causa das funções que são muito. Às vezes até minha mãe fala que eu sou visitante dentro de casa, né? Porque hoje, por exemplo, tem 51 municípios, de alguma forma eu estou à frente, né? A gente vai conversar sobre isso. Sim. Então, assim, acaba que a gente está um pouco ausente, até mesmo no círculo familiar. E também a ordem demolei,
né, que assim me abraçou de uma maneira gigantesca dentro da maçonaria. Assim, todos. Inclusive, tem um casamento agora em setembro de um amigo que não foi Demolei, mas que a ordem Demolei me deu. Então a gente mantém isso. Mas de alguma forma, em algum momento eu me senti indiferente. Quando eu percebi que eu não deveria mais, né, ficar aquém disso, eu fiquei muito pensativo. Aí uma vez eu fui inquirido por um tio lá da ordem Demolei, perguntou pra mim: Zé, vem lá, fala pra mim, qual que é a sua? Eu falei assim: não, tio, eu sou hétero. Aí ficou, beleza. Mas aí depois eu tive a grata satisfação, né, até que também assim é uma segunda mãe para mim e também um segundo pai, que é a família Filarte, que eu não posso deixar de mencioná-los, a tia Miriam, o tio Newton e os meus irmãos também, né, Tiago, Andresa e Gustavo, que até é meu afilhado de Crisma, assim, sempre souberam, né, o que eu era, sempre me respeitaram, nunca me perguntaram, só perguntaram quando eu estava prestes a entrar para a ordem da maçonaria. E, assim, há algumas lojas que são mais, como que eu vou dizer? Conservadoras. E outras não. Então eu poderia, por exemplo, estar em lojas aqui em Belo Horizonte que são mais abertas, né? Mas assim, depois veio os estudos e as coisas foram perdendo o foco. Mas eu não posso deixar de citar essas pessoas, eu tenho certeza que eu também não estou citando de maneira errada, porque essas pessoas sabem da importância que elas têm na minha vida e da importância, né, de tudo que aconteceu, né, e que acontece até hoje, porque elas continuam torcendo muito por mim. O Zé falou isso, vamos assim, depois nós vamos começar a falar sobre a questão da prefeitura, que nós temos muita coisa para explorar, da questão que eu te falei, que você transcende a cidade, porque faz parte de consórcio, faz parte da Frente Nacional dos Prefeitos, mas na política, quando você se assume gay, você marca também uma posição. Nós tivemos recentemente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que fez isso inclusive numa entrevista para o Pedro Bial. Isso, óbvio que houve também um cálculo político por trás disso, e eu fico imaginando que você também, como disse, para falar realmente eu sou gay, não deve ter sido fácil politicamente, né? Quando você concorreu a prefeito, você já tinha isso bem claro na sua cabeça? Porque, como eu disse, né, o Eduardo Leite foi um precursor dentro das grandes figuras políticas, né? E muito importante, até porque não importa o que a pessoa o que importa é como ela trabalha e tudo. Mas como é que foi isso na política? Quando você entrou para a política mesmo, você decidiu já jogar isso? Como é que foi isso? Então, quando eu me ofereci, né, para estar candidato a prefeito, todo mundo, a população toda e todos os meus amigos e toda a região, quem me conhecia já sabia, né, que eu era gay. Inclusive, eu sempre falava, eu comentava que Santa Bárbara podia eleger o primeiro prefeito de família pobre, preto, gay, né, e de mãe separada. Igual minha mãe, muitas vezes eu sofri muito bullying, né? Hoje é bullying que fala. Na época tinha outro nome, mas agora é bullying que se fala. Mas falava assim, porque você é filho de mãe separada e tal. Mas, enfim, eu sempre disse isso, que Santa Bárbara poderia ter a opção de escolher um governante, um líder, né? Com essas características que são minhas. Então, assim, quem apostou, né, na nossa chapa, porque eu não fui eleito sozinho, né? Tem o vice-prefeito que também faz parte da chapa, obviamente, e quem apostou na nossa chapa sabia que o possível prefeito tinha essa condição. Então, politicamente, eu não tive essa dificuldade, porque todos já sabiam. Essa questão de marcar posição, prefeito, que eu disse do Eduardo Leite, né? E o que ele quis dizer, o Eduardo, quando assumiu? Gente, o que importa é eu ser um bom governador. Sim. O que eu faço dentro da minha casa é problema meu. Sim. Né? Ele até quando assumiu disse que tinha um namorado e tudo mais. Né? Nessa questão de marcar posição política, você acha que ainda é necessário marcar esse tipo de posição política? A sociedade ainda precisa de pessoas que marquem essa posição por causa do preconceito que ainda existe, da homofobia que ainda existe? A depender da dimensão, eu acredito que sim. Até mesmo porque muitas das vezes eu vou para algum evento,
E eu chego, eu nunca falo, eu estou prefeito, eu não sou prefeito, né? Então, muitas vezes eu vou fazer um check-in no hotel, um check-in no aeroporto, e antes disso tudo, antes de estar na política, vocês falavam de Portugal, eu conheço 73 países. Nossa. Assim, a minha paixão já era viajar, né? 73 países. Depois eu tive até um Eu slogan. conheço só 4, prefeito. Tô precisando de 69 ainda pra chegar perto de você. Então, daqui a uns anos a gente vai poder viajar. Mas eu só tenho um ano a mais que eu sei, eu só conheço 4. 5. Então, conhecer várias dessas culturas me ajudou muito também a fazer e formar, né, assim, a personalidade que eu tenho hoje. E eu acho que a depender da dimensão, voltando, né, ao que o senhor perguntou, da posição tem sim que ter uma abertura dessa, porque eu acho que a questão da não vou falar inclusão, porque não pode ser uma inclusão. Inclusão é uma palavra muito difícil, né? Tem sim certas situações que tem que ter inclusão, mas a questão da homossexualidade, ela não vem diante de Cristo. Quem conhece a história, né, romana, quem conhece a Itália, igual assisti várias vezes, sabe muito bem que antes mesmo de Cristo, isso já era muito comum, os próprios egípcios. Então é uma coisa natural. A pessoa não escolhe ser gay. A pessoa, eu acredito que ela já nasce com aquele, eu vou falar até que seja um dom, porque é tão difícil, ainda mais quando se é gay, é negro, é preto, é de família pobre, tá à margem de várias situações que não é uma normalidade para algumas pessoas que entendem que deve ser. Isso é um tabu muito grande que a gente tem que quebrar, sabe? Mas cada vez que eu fui confrontado, até mesmo, não vou falar hostilizado, mas que eu fui de alguma forma humilhado, né? Eu tinha que falar, antes não, eu sou serventuário da justiça. Eu tenho cidadania italiana por conta de origens da minha família que eu busquei no Rio de Janeiro. Então eu tenho passaporte vermelho. Eu não preciso pegar a imigração. Então quando eu chegava no aeroporto, por exemplo, que eu não pegava fila normal, já me barravam. Eu falei, o que está acontecendo? Não, aqui é só para cidadãos europeus. Aqui meu passaporte. 73 países, nossa, fiquei surpreso, porque é muitos países mesmo, né, Zé? Pretendo conhecer metade do mundo ainda. O mundo tem mais de 200 países, você tá quase reconhecidos já. pela ONU. Tá quase, reconhecido pela ONU, é verdade. Hoje você exerce uma função de relevância como prefeito de uma cidade. E eu creio que é muito importante você se expor publicamente no sentido de dar entrevistas, de se tornar conhecido pelas redes sociais e por tudo que faz com que uma pessoa possa ser conhecida não através de um currículo de papel. Porque se for olhar o currículo de papel, poderia falar o seguinte, ele estudou na faculdade de Buenos Aires, ele teve na Universidade do Porto, ele conhece 73 países, é filhinho de papai. Não, as pessoas, se for olhar o papel, vai dizer que é. E aí vem conhecer a sua luta, a sua batalha, a fase difícil que você passou com relação a várias questões, inclusive essa questão da depressão que você teve dos 7 aos 10 anos. É somente quem está, né, no corpo, quem está realmente passando por aquela situação consegue entender quais são as dificuldades de se tornar um vencedor como você é. Obrigado. Fica aqui os meus parabéns pela Muito pessoa obrigado. que você decidiu se tornar. Parabéns, viu? Muito obrigado, Xará. Vamos dar boa noite pra Carla, pra minha avó Marli está assistindo lá de Mariana. Que bacana. Não, minha avó não está em Mariana hoje, mas ela é de Mariana. O Célio Carneiro, a Ana Lúcia Ribeiro da Silva, a Dona Maria Isabel, que é uma pessoa maravilhosa. Dona Maria Isabel, ela é fã da Record e eu a conheci porque nós, na época que eu estava na Record, nós fizemos um aniversário surpresa para ela com a Record. E ela ficou emocionadíssima, isso foi em 2020, e nós nos tornamos grandes amigos. Hoje eu estava indo para Sabará, de repente eu vejo a Dona Maria Isabel no meio do caminho. Dona Maria Isabel, um beijão, tenho certeza que a senhora está amando a entrevista. Agora, prefeito, vamos falar então sobre a candidatura e a disputa eleitoral. Você já tinha uma vontadezinha de entrar na política ou foi o pessoal que foi, não, você tem carisma, você tem jeito pra coisa. Como é que você entrou na política e resolveu ser candidato a prefeito? O que aconteceu? Assim, eu acho que toda boa conversa começa num bom bar, né? E Santa Bárbara tinha um ótimo bar
que nós reunimos sempre e sempre tinha assunto de política e tal. E esse bar, né, que era até o bar da Arminda, se eu não me engano, é o bar do Beijada. Depois virou Mercearia da Arminda, a gente continuou frequentando lá, né? Até um abraço para o André e toda a família. Começou lá, né? Vai ser candidato e coisa e tal. Quero mandar também um abraço pro Josias, que, né, na época falava assim, a gente ia formar uma chapa, eu e o Josias e tal. Aí veio a questão que eu tive. Aí eu fui pro Porto, fiquei um tempo, veio a Copa do Mundo, salvo engano, e fiquei um tempo fora. Então, quando eu voltei, aí vem final de ano, muita coisa acontecendo, e logo veio a pandemia. Né? Veio o primeiro ano de pandemia, então tudo estava assim, muito mais restrito. Né? Não sabia o que ia acontecer, o que não ia. Mas aí foi alimentando as situações. A cidade lá ficou totalmente isolada mesmo? Como é que foi a pandemia lá? No primeiro ano, sim, eu lembro que o meu antecessor, o Vicente Cavadeira, ele fez todos os protocolos junto com a Secretaria de Saúde. O secretário Silva, inclusive, continua secretário nessa gestão. E fizeram todos os protocolos, tinha aquelas questões de barreiras, né, fechava e tal. Depois, quando eu assumi, aí veio a questão do Minas Consciente, né? Então a gente respeitava tudo, as ondas, tudo direitinho, Sim. mas não assim tão de forma fechada, porque a realidade do município é outra, né? A gente não tem tanta assim movimentação, circulação de pessoas, Sim. então a gente conseguiu de alguma forma controlar. Então não ficou tão isolada, digamos, né? A gente Sim. não sofreu com tantas coisas, não. Foi possível enfrentar mais essa. Mas aí você estava contando que você estava no bar, e aí como é que foi assim, ó, eu vou ser candidato a prefeito, como é que foi a decisão? Não, aí passou esse tempo, veio o final do ano, começou a pandemia e tal. Aí começou a construir essa ideia, né? Eu me oferecer a ser candidato. Só que a minha posição era, eu me sentia preparado, né, para ser um gestor. E um gestor, às vezes, ele é mais difícil ser um gestor do que ser um político, né? Ainda mais quando se fala do executivo. Porque o gestor, às vezes, as atitudes que ele toma, que é para uma coletividade, que é algo, de alguma forma, né, para um longo prazo, ela não é perceptível. Não que eu não estou dizendo que a questão da assistência social, que ela tem que ser mais rápida para poder atender a população, ela vai deixar de estar sendo feita. Mas quando você é um gestor, você faz um choque de gestão, pensando numa melhora na coletividade da população, isso é muito importante, mas às vezes dá um susto, né? Então eu me sentia preparado para poder estar gestor. Então, de todas as possibilidades que apareceram, eu disse, não, eu vou, se eu for candidato a prefeito. Mas você nunca foi candidato nem a vereador, vai candidato a vice ou vai candidato a vereador? Eu falei, não, eu estou preparado para estar candidato a prefeito. Quem acreditar e confiar, né? E vamos. Então, lá seriam 4 candidatos e acabou que tiveram 3 candidatos e nós formamos a nossa chapa e vencemos a eleição. Eu não venci a eleição sozinho, né? Por mais que hoje o entendimento da administração, né, da gestão possa ser um pouco diferente, né, do que foi a algum momento, mas eu não venci a eleição sozinho e não vou jamais deixar de reconhecer isso. Mas a nossa vitória, com certeza, foi uma vitória pensando em algo que fosse diferente. Eu tenho um respeito gigantesco para os meus 3 antecessores, porque os 3 antecessores, de alguma forma, me deram oportunidade. Eu, quando falava do rádio, né, desses 24 anos, o gestor da época foi um que me deu a primeira oportunidade de emprego, assim, na rádio, que chamava até Felicidade FM, né? Que é o prefeito Elvésio Garcia de Miranda, o Elvésio Garcia Miranda, o Vecinho, me deu a oportunidade de emprego. Foi um dos que concorreram à eleição conosco. O Jaime,
Amaral também me deu oportunidade, porque à época eu cheguei a escrever um jornal para a prefeitura, fazia tipo um jornalzinho para a prefeitura. Então, assim, são duas pessoas que me deram oportunidade. E o Vicente, que me antecedeu, né, ficou 8 anos também, é uma pessoa boníssima, que eu tenho todo carinho e respeito, igual eu tenho para com os outros, e tive um respeito e mantive um respeito de grande altura durante a campanha, em relação, porque eu não estava ali para falar o que foi feito, ou que deixou de fazer, mas o que eu poderia fazer dali para frente se eu, prefeito, estivesse. Inclusive, foram 24 anos, né, de um grupo, de certa maneira, que comandou a cidade. Você elogiou todos, mas de uma certa maneira você rompeu isso, né, trouxe algo novo para Santa Bárbara, né, trouxe um grupo político novo. Nós vamos falar sobre isso. Né, Zé? Você que já foi do executivo, não é fácil. Verdade, ser gestor não é fácil. Às vezes ser político parece ser mais fácil, né? Você quebrou a hegemonia de 24 anos aí de um grupo político e uma cidade com 5 mil habitantes, uma cidade considerada uma cidade do interior, provavelmente com uma cidade grande, em termos de distância entre uma residência e outra. Como é que foi isso? Porque dá para perceber que você hoje é um homem de rede social, Instagram, YouTube e outras coisas mais. Para você conseguir conquistar, chegar até o eleitor, para ele saber que você era candidato, devido à questão da distância de uma residência para outra, não deve ter sido fácil. Como é que foi esse passo a passo? Você gastou muita sola de sapato? Você conseguiu contar com as redes sociais lá? Tinha alguma rádio que poderia se te projetar? Como é que foi essa campanha? Então, a campanha nossa na Zona Rural, até agradeço muito ao atual vice-prefeito, porque eu conheci muita Zona Rural por ele. Porque eu conhecia muita Zona Rural no papel. Mas, assim, efetivamente, de estar, não. Então, foi através da campanha, e foi uma campanha curta, muito atípica, dentro de uma pandemia, mas nós somos muito bem recebidos. Eu, assim, agradeço a ele por ter conhecido efetivamente toda a zona rural do município, por mais que em muitos lugares eu tivesse ido, até abrindo porteira para o Somazinho, que eu falei lá atrás, que é o meu pai, que eu considero, né, meu pai adotivo, que ajudou na minha criação, na minha formação. Eu conhecia várias fazendas, vários lugares, mas o município todo em si eu conheci durante a campanha. No entanto que na zona urbana, eu até peço desculpa hoje em dia, até hoje, quer dizer, porque não foi possível fazer o de porta a porta, né? Mas nós usávamos muito das redes sociais, fazíamos muito lives, né, falando do programa de governo. E um programa de governo que está sendo sim executado, e, inclusive eu pedi outro dia para que fizesse um acompanhamento do que está no programa de governo e do que foi executado até agora, e nós já estamos daqui a pouquinho ultrapassando os 60%. Então é algo muito bom. E eu falo isso porque muitas coisas que foram feitas, nós sofremos muito com questão de chuva, né? O estado inteiro esse ano e outros estados mais. No primeiro ano de mandato, teve uma chuva, na segunda semana, se eu não me engano, teve uma chuva assim, horrorosa na nossa região. O governador, que é um parceiro, né, uma pessoa do qual eu tenho toda a lealdade ao governador Romeu Zema, que se Deus quiser amanhã estará na nossa cidade, fazendo a primeira visita, né, oficial, não só dele, mas de um governador, né, em exercício, visitando um prefeito em exercícios. Para nós vai ser uma coisa histórica também, que nós vamos amanhã, se Deus quiser, estar realizando isso. E eu acompanho há muito tempo e tenho uma lealdade muito grande a ele e a toda a equipe dele, porque o que nós construímos em Santa Bárbara do Tugurio, devemos muito a ele e a quem o ajudou e ajuda na gestão do estado de Minas Gerais, que é um outro estado. Então, mandar um abraço para o Ayrton, que está conosco aqui, que participou da Secretaria de Governo do Zema, é um grande amigo que eu conheci, para a esposa dele que está conosco também. Eu estou vendo aqui, estava olhando o site da Prefeitura, do governo do município, muito bem feito, não sei se foi a partir da gestão, mas bem legal o site, conta um pouco da história, que foi criado em 1962 o município, né, e que Tugurio significa buraco, né? Aí ficou com o nome de Santa Bárbara, que se uniu a Tugurio, né, que é o nome de uma antiga fazenda lá da cidade, só para a gente conhecer um pouquinho da história de Santa Bárbara, do Tugurio, o que é Tugurio. Então, dentro desse contexto, né, que o Zé perguntou,
Vamos começar a falar sobre a gestão. Você falou que 60%, né, do que foi proposto foi cumprido, apesar de várias coisas que o município passou, de chuva, de tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é a diferença do seu governo para os governos anteriores, o que você fez até agora como prefeito, e um prefeito que chegou realmente para ser uma mudança. Certo. Falando aí do site, até outro dia eu até passei uma vergonha, porque quando você falou da questão no site, menciona que Tugúrio escreveu buraco. Tudo bem, pode até significar, mas eu aprendi algo mais especial ainda com o Padre Bruno, que eu tenho que mandar um abraço ao Padre Bruno, porque ele, né, na confraria, ele quando foi me dar a palavra, até mesmo para poder dirigir palavras ao governador Romeu Zema, ele me explicou que tinha alguém do celibato, né, que morava lá por perto, e ele foi estudar, né, já fez visita a nossa Santa Bárbara, e Tugúrio quer dizer casa pequena, acolhedora, e é realmente o que Santa Bárbara do Tugúrio é. Então pode parecer assim, é um buraco porque está num vale, né, quem desce assim vai estar no buraco, mas sim, mas também quer dizer uma casa acolhedora. O site está maravilhoso, a gente mudou muito a questão do site, tem que agradecer, eu falo e é o mais pura verdade, eu sempre disse que a transparência seria e sempre é e vai ser a alma da minha administração. E o site está muito bem configurado, não só, né, de forma ilustrativa, mas também com todas as informações. Eu tenho que agradecer ao William, né, o nosso servidor, chefe do RH, que ajuda a alimentar essas situações todas que estão aí, tudo que procurar aí vai estar posto, né, porque a transparência ela existe. Então vamos lá. Em relação à questão de tudo que a gente tem feito e o que era diferente em gestão passada. Às vezes, eu me deparo com situações que, assim, me inquieta muito. Por quê? A questão da zona rural, por exemplo. A zona rural, as pessoas falam assim, a gente não tem assistência na zona rural, coisa e tudo mais. Assim, tudo bem, nós vamos cuidar. Mas nós estamos aí completando 2 anos e 7 meses de gestão. Então, você, de alguma forma, corrigir tudo, ainda mais com as questões temporais, por mais que muitos céticos dizem, né, que o período de chuva passou, que o período de chuva não foi tão difícil, né, igual você mencionou do Hélio, eu tenho que agradecer muito a ele e tudo que ele fez por nós, interrupção com o governo do estado, né, quando ligava, precisa disso, precisa daquilo outro, está sendo instalado lá tubulões em Santa Bárbara do Tugúrio, né? Vão ser feitas pontes que tem que ser feitas as cabeceiras e tinha que esperar o período de seca para ser feito. E isso tudo e muito mais nós conseguimos, né, com a ótima articulação que nós temos com todas as secretarias de governo do estado e também com o Hélio, né, que fazia toda essa nossa ponte. Eu chegava na cidade administrativa, não tinha nenhuma porta fechada, né? Não só por ter uma amizade ótima com todos os secretários, mas também por ter ali alguém que ficava à disposição. Eu ficava até com dó do Hérito. Então, assim, eu chegava, né, já me esperava na garagem, coisa, e ficava assim, o dia todo por conta. Então, ajudou muito e ajuda, e isso é muito bom para nós, municípios, né, ainda mais pequenos, que têm muita dificuldade, às vezes, em vive de FPM, de recursos do governo federal, que inclusive a gente está tendo assim, uma queda muito brusca, né? Então, a gente não tem um ICMS não tem ICMS alto, tem os repasses que são feitos, e eu agradeço também muito ao governo do estado, que colocou as contas em dia. Quando se culpa o governo do estado de alguma forma, tipo, não está cumprindo certas coisas, mas é porque primeiro se tem que arrumar a casa, para depois você poder fazer algo mais. Nós sabemos sim que a questão das estradas, por exemplo, igual nós temos mesmo um trecho lá na nossa MG 448, que tem que ser licitado, inclusive está em processo de licitação, mas sabe das dificuldades de orçamento. Sabe que também o Estado depende de recursos que vêm da União. Então a gente tem que trabalhar com essa sintonia, né? E entendendo e respeitando a posição do governador, que faz gestão. Ele é um grande gestor. Isso é muito importante a gente defender isso sempre, porque ele colocou os pagamentos atrasados em dia. Eu acompanhando ele uma vez em Muriaé, eu ouvi de uma senhorinha, não esqueço, a gente saindo, inclusive, da porta de uma rádio, ela estava aguardando com uma carta para poder agradecer
a ele porque tinha recebido algo que ela estava sem receber há muito tempo, uma servidora pública. Então pensa bem, como que isso é gratificante, você olhar nos olhos das pessoas e saber que tudo está sendo feito, né? Eu defendo, por exemplo, a questão dos pisos, mas tudo tem que ser medido. Não é falar que tem o piso e pode ser pago. Hoje, por exemplo, lá na nossa reunião da MM nas micros, nós falávamos sobre isso e o doutor Marcos Vinícius, presidente da MM, do qual também mando um abraço, que é um grande presidente que sucedeu o Gilvão Lacerda, que é um líder nato na política mineira, falou sobre essa situação dos pisos. Nós temos que batalhar em Brasília. Eu faço parte do Conselho Político da CNM, da Confederação Nacional de Municípios também, e nós teremos outra mobilização agora em agosto para justamente ter os recursos, porque não adianta a gente colocar na folha e depois não ter como pagar. Isso é muito delicado. Então, são questões de gestão, né? Mas vamos então dando continuidade, falando do que a gente já pôde fazer e está fazendo pelo município. A questão, por exemplo, a gente tem um programa que chama Estradas Interligadas. Esse programa Estradas Interligadas, ele fez um calçamento, está fazendo calçamento em vários pontos e vai dar continuidade, inclusive agora com servidores do próprio município, né? Juntamente com o secretário de obras, o Dyson, que tem feito um trabalho maravilhoso nessa questão. Agradeço demais aos servidores que são empenhados, sempre tem uma frente de serviço e sempre está sendo feito algo. Fora as empreiteiras que ganharam o processo licitatório e que estão cumprindo. Só que nós temos que saber que você fazer algo, dar continuidade a algo que já está começado, é muito mais fácil do que você começar não do zero, mas assim, de algo que estava um pouco debilitado, né? Vamos falar, por exemplo, da educação, né? Porque a saúde, nós já falamos um pouco, e nós estamos melhorando cada vez mais. Hoje nós temos uma extensão de horário, que vai até as 22 horas. Vamos melhorar ainda mais, né? A gente está se cadastrando no programa Mais Médicos, para levar os mais médicos para Santa Bárbara. Nós estamos fazendo convênio com a Faculdade de Medicina para que nós tenhamos médicos acadêmicos aqui em Santa Bárbara, porque a gente sabe que a nossa complexidade é baixa, não é nem média. Nós não temos hospital, mas tudo que é possível a gente busca e está melhorando a qualidade, né, na farmácia, em tudo que é possível. E na educação, por exemplo, uma coisa que eu peguei o primeiro ano e não tinha aula presencial. Era aula remota. Então foi por causa da pandemia. Era o segundo ano de pandemia, mas na nossa gestão foi o primeiro ano. Então foi muito atípico isso. Você enfrentar uma situação pandêmica, e foi atípico não só para os professores, né, para todo o quadro da educação, mas também para nós. Quando veio o segundo ano, eu sempre me coloco no lugar, né? E eu falava assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande financeira, enquanto, já disse, né, enquanto criança e tudo mais. E outros tiveram. Então, nós nos preocupamos em fornecer kit escolar para todos os alunos, né, coisa que não era feito, se pagava, era dada uma lista para os pais. Comprarem, né? E essa lista ficava em torno de R$400. Isso para um pai de família que é assalariado é metade do salário praticamente, né? Então nós buscamos fazer tão logo. Lógico que demorou um pouco, a entrega não foi tão rápida, porque o mercado estava sem matéria-prima. Porque ficou parada a pandemia, ninguém parou, as empresas pararam de investir, né? Então nós nos preocupamos em fazer um material didático, um material totalmente ilustrativo, com imagens lindas de cachoeiras, que foram até cedidas por um cidadão nosso, Alex Garcia, que é assim, muito incentivador da cultura e do turismo de Santa Bárbara, que nos cedeu imagens. O nosso material é muito bonito, muito recheado, muito carregado. E, além disso, veio a questão do uniforme escolar, né, completo. Agora a gente vai estar fazendo a entrega dos novos uniformes no segundo semestre. Além de, graças a um convênio com o governo do estado, a gente recebeu uma emenda, né, do nosso parceiro, amigo Dorgal Andrada, e a gente vai fazer a doação de uniformes também para a escola estadual.
E um diferencial gigantesco, né? Porque eu falo 4 línguas, né? Com o português eu falo 4 línguas. E o inglês eu falo fluentemente. Eu sempre pensava assim, por que de não dar, assim, o que o verbo to be, né? Com todo respeito, isso é algo assim que né? É um beabá, né? Você não decorar a frase, coisa, e não ter a linguística em si, não falando dos professores, muito pelo contrário, era o que eles tinham para trabalhar. Sim. Mas nós levamos um programa para Santa Bárbara do Tugurio que eu denominei como SBT Bilíngue. E esse programa é graças ao The English Company, que nós instalamos em Santa Bárbara do Tugurio, que está virando referência. Nós estamos sendo procurados por vários municípios, né? Tenho que mandar um abraço para o querido prefeito Hélio de Ouro Branco, que também é uma inspiração muito grande para mim, me ajudou muito desde o início, está também implantando lá, já tinha na Casa da Juventude, agora está implantando em todo o município, está bem avançado pelo que eu fiquei sabendo, e logo, logo Ouro Branco também vai estar contemplada com, né, vamos dizer assim, não sei se é o nome que vai colocar, mas Ouro Branco bilíngue, né? Vamos estar recebendo o secretário de Educação, Marcelo, que é diretor estadual da Undime, que é uma organização muito respeitada, se Deus quiser ainda nessa sexta-feira, também com o prefeito Vaziquinho, eu mando um grande abraço, que também está levando para a cidade dele, e outros mais que têm procurado para conhecer como funciona. Esse programa, por exemplo, é um programa que nós colocamos do 1º ao 9º ano, ou seja, os meninos do 1º ao 9º ano estão tendo um aprendizado totalmente diferenciado através do programa The English Company. Esse programa, ele além de fazer com que né, os nossos alunos vão ter a questão da escrita, a linguística, por causa da fonética. É um aprendizado muito gigantesco. E levamos, inclusive, para os professores. Porque, querendo ou não, o mercado de trabalho exige cada dia mais. Hoje em dia, os meninos pegam algo para, né, celular, eu falo que as crianças já nascem com o celular na mão, né? Porque, assim, tá dormindo, tá com o dedinho lá. E, assim, às vezes tem situação que você precisa saber domínio do inglês. E por que não saber o máximo do inglês? Então, é algo que a gente também está fazendo de forma muito abrangente em Santa Bárbara do Tugurio, além de outras coisas que a gente vai poder estar falando aqui. Deixa eu dar só boa noite pro Haroldo Elias, meu tio, pessoal lá de Nova Lima que quiser qualquer tipo de assistência dentária, é só ir na Odonto Excelência lá no centro de Nova Lima. O Maicon Nunes, entrevista sensacional, Maria Isabel, Marília Coelho, a minha mãe Roseli da Rocha, que está todo dia aqui firme, dando boa noite para todos, fazendo algumas perguntas que nós até podemos responder em relação à cidade. E a Alessandra Vale, você deve conhecer, porque ela fala o seguinte: nosso grande amigo, antes de tudo, hoje um prefeito que está pensando nas próximas gerações, um exemplo de superação e merece toda a visibilidade. Zé, você merece o mundo, sucesso na sua caminhada. Essa é a Alessandra Vale, que também está nos assistindo aqui. Alessandra, você conhece ela? Um beijo, Ale. Ale é especialíssima, pessoa muito especial. Estou devendo uma visita para ela, mas vou pagar. Qualquer hora, no final de semana, a gente vai tomar uma, porque a gente gosta de tomar um golinho de vez em quando. Tem que dar uma distraída, não é? Se a gente, como é que é? Como diz o Chico Buarque de Holanda, né, um grande compositor que eu amo tanto, é meu preferido, e ele fala o seguinte: também sem a cachaça ninguém segura esse rojão, né? Então, de vez em quando a gente tem que se divertir, né, não? Com certeza. A Lei, inclusive, é esposa do Adilson, que é o nosso secretário de Esporte e Lazer, né, que semana que vem, não, na outra, tá indo levar os nossos alunos para o Geng, em Uberaba, né, representando Santa Bárbara do Tugurio, e está fazendo um trabalho excepcional lá à frente à pasta dele. Nós temos hoje vários secretários, né, cada qual na sua pasta, efetuando trabalhos maravilhosos, né, a Elaine na agricultura, a Luísa na pecuária, a Virgínia, que sucedeu a Selma, que está dando continuidade, fazendo um trabalho excepcional na educação, conforme eu sempre cito, né? O Silvio, que já estava secretário, continua secretário da gestão na saúde. O William, que tem, de alguma forma, o William Marques, né? Porque nós temos 2 Williams na prefeitura. O William que eu já mencionei, que é o William Ribeiro, que é do RH, e o William Marques, que é o da
cultura e do turismo, que também tem ajudado a fazer com que Santa Bárbara esteja cada vez mais reconhecida, né? Porque a nossa cultura, a nossa beleza é gigantesca. Então, assim, nós temos vários secretários, o secretário de obras, que eu já mencionei, o secretário de administração, né, atualmente o Miguel Júnior, que é meu irmão, que sucedeu o João Vitor, que fez um ótimo trabalho, também esteve conosco, e o Juninho o sucedeu, já estava como secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o sucedeu como secretário de administração, porque o João Vitor quis alçar novos voos e ter novos desafios, né? Ali já estava pequeno para ele, né? Então ele quis se ausentar da administração, mas continua sendo um grande incentivador e amigo nosso, né? O Juninho é um muito querido, meu irmão, que inclusive a gente falava dos irmãos, né? Ele está acima de mim, chama até Miguel Júnior, meu pai biológico chama Miguel, e todos os demais, não só os secretários, mas os chefes de departamentos, os coordenadores, os servidores temporários, os servidores efetivos, que, assim, de alguma forma, continuam trabalhando com toda a afinco, porque eles trabalham não para a gestão atual, não para a gestão do Natinho, mas para o município de Santa Bárbara do Tugúrio. E isso é muito importante, por isso que a gente está vendo esse crescimento cada vez maior. Você comentou a respeito do programa, né? Do que se implantou do inglês lá do 1º ao 9º ano. Esse programa, ele faz parte da grade escolar ou é opcional? Não faz parte da grade escolar, né? Porque se fosse a grade escolar, seria simplesmente, né, igual a gente aprende o verbo to be, né? Então, é um programa opcional. Eu quis que Santa Bárbara fosse uma cidade com certificação bilíngue. Nós vamos conseguir alcançar isso tão logo, se Deus quiser. E o inglês é fundamental, né? E os custos desse programa são arcados com recursos próprios do município? Próprios do município. Se fosse, eu fiz uma pesquisa de mercado, se fosse, por exemplo, Barbacena tem 2 escolas bilíngues, que são escolas particulares. Com material e os professores e tudo mais, não sai menos de R$ 1.500 um bom curso. E nós oferecemos isso por um preço muito menor e incluímos na nossa grade curricular escolar. E quando eu chego na sala de aula, que os menininhos vêm falar comigo em inglês, eu me arrepio, igual arrepiei agora, porque assim, é emocionante, porque nós estamos vendo o futuro. Hoje eu estou com 36 anos. Outro dia eu perdi um grande amigo, com a mesma idade minha, e que tinha uma visão assim, totalmente igual nós temos, né? Nós prefeitos ali da região temos uma visão muito futurística. Não futurística de... igual tá tendo hoje em dia, coisa assim, tá fazendo esse negócio aí de rosto, que eu nem procurei, como é que chama? A inteligência artificial. Não esse tipo de futurismo, mas assim, daqui a alguns anos, nós temos a certeza que nós passamos por essa fase, que para mim é uma fase, é uma nobreza, o senhor sabe muito bem, né? Que é uma situação muito nova, você se oferecer, você às vezes ouvir coisas que não precisa ouvir, né? Porque às vezes não é por maldade das pessoas, é porque às vezes não há um entendimento do que eu posso de alguma forma ir ali na padaria ou ir ali numa loja e comprar esse celular agora, pegar o dinheiro e comprar. Agora, quando se trata de uma situação que é dinheiro público, é muito delicado, né? E às vezes as pessoas tentam macular, tentam falar assim, fez isso, aquilo, se tá errado, nós vamos corrigir. Ninguém é perfeito, mas nada é feito com dolo, né? Nada é feito de alguma forma que você vai de alguma forma querer atrapalhar a questão da função pública. Agora, a culpabilidade pode acontecer de algum erro material, algo do tipo, isso é normal, né? Mas a minha tranquilidade é todo dia deitar ao travesseiro e saber que nós estamos fazendo um ótimo trabalho. A minha falta de tranquilidade, a minha insônia, porque eu já tenho pouco sono, eu durmo 5 horas por noite, olho lá, a não ser quando os gulinhos estão um pouquinho mais avançados, né? Final de semana, às vezes você dorme até sem ver. Mas
A minha falta de tranquilidade é quando eu durmo pensando em que eu quero resolver algo e aquilo está demorando e não é por minha vontade, não é pela vontade do prefeito, não é por escolha do prefeito. É por conta das questões burocráticas que a gente sabe que uma gestão pública, né, tem que seguir várias regras. Essas regras são eternizadas, porque quando eu deixar de estar prefeito, eu vou continuar sendo responsável pelo período que eu estive. Isso vai me carregar até o último dia da minha vida. Deixa eu falar agora, olhando para essa câmera, sobre a Interrede, que é claro, o nosso principal patrocinador. Você está com o QR Code com o Andrezinho Rocha. O Andrezinho Rocha fica aqui nos bastidores, cara, gente boa, fala pouco, mas extremamente profissional. Ele está colocando um QR Code para que você possa conhecer a Interrede, que é um provedor corporativo, inclusive que hoje está fornecendo internet para a Arena MRV, do Galão da Massa. Eu sou cruzeirense, mas para o pessoal do Galão da Massa, para o Mineirão, né? Então você, quando conecta a internet por lá, é da Interrede. Então, se você quiser saber um pouco mais, é só colocar sua câmera no QR Code, você vai ter todas as informações. Mas vou falar um pouquinho, ó. Se você precisar revolucionar também a sua telefonia, é só conhecer a telefonia em nuvem da Interrede, que são mais de 100 recursos disponíveis, olha só, como fila de atendimento, gravações de chamadas e muito mais. Tá o QR Code para você conhecer, e o principal objetivo da Interrede é trazer um atendimento totalmente humanizado para sua empresa. E como eu citei, o pessoal estava todo feliz. Teve a Lendas do Galo e a Interrede deu um show de cobertura junto com a Itatiaia. A Itatiaia aqui no YouTube chegou a ter mais de 129 mil pessoas online e ao mesmo tempo, e o sinal só não caiu por causa da Interrede. O Everton Guimarães, que é meu companheiro lá de Band, foi o primeiro a fazer uma transmissão lá direto da Arena MRV. Prefeito, você gosta de futebol? Gosto. Eu torço pro Atlético, pro Tupi e pro Cruzeiro. Então você é político mesmo, hein? O Tupi que é de Juiz de Fora, que é lá mais ou menos da região. Tá do lado. Ah, tem o América também, eu torço pra América também. Ah, então. E se precisar também Corinthians, Flamengo, igual o Zé Carlos é corintiano, torço também. Ó, eu adoro uma diversão. Então, meus amigos chamam, vamos assistir jogo? Eu falei assim, vamos, não entendo nada, mas tô lá. Em estádio de futebol, então, eu já enxergo um pouco de longe. Aí eu só vejo todo mundo com radinho assim, né? Aí quando grita gol, eu falo assim, foi gol. Todo mundo desse jeito. Ô Zé, vamos falar sobre, além, né, do cargo que ele exerce de prefeito, eu vou ler aqui algumas coisas que você faz também, além de ser prefeito, como eu disse no início da entrevista, né, que transcende a questão de Santa Bárbara, né, que você tem um trabalho que é maior hoje do que isso. Deixa eu ler só algumas das coisas que você faz, né, que você é. Ele é presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Mantiqueira, né, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto das Vertentes, né, e ele foi presidente anteriormente, e é vice-presidente de Igualdade Racial da Frente Nacional de Prefeitos, vice-presidente do Consórcio de Desenvolvimento da Microrregião da Mantiqueira, vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro-Sul, SAMU. Tem mais uma coisa ainda, hein? Vice-presidente do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes. É muita coisa. Como é que você falou que sua mãe falou com você hoje? Você nem para em casa, né? É verdade. Até eu brincava, né? Que assim, hoje a população reconhece e vê que quando o prefeito não está lá, tem o secretariado que vai estar repassando as demandas, e através do prefeito estar fora buscando recursos, porque os problemas da cidade eu já sei, já reconheço, já os conheço, né? Por isso que eu me ofereci para de alguma forma ajudar a melhorar. Não vou conseguir resolver todos, porque sempre vai aparecer um ou outro mais. Igual acontece nas nossas próprias casas. Mas, quando eu me ofereci, eu sabia que seria através da articulação, de você buscar recursos, de você, de alguma forma, ter as condições de levar as suas demandas e mostrar que realmente aquilo que está acontecendo
é muito importante. Então, não teve nenhuma vez que eu fizesse alguma viagem, né, que seja para Brasília, que foram inúmeras e vão continuar sendo, que seja para Belo Horizonte, né, ou outros lugares mais, porque quando o senhor diz aí, todas essas associações, consórcios, envolve 51 municípios. Então, eu tenho mais até de 51 municípios que a gente é ligado, que a gente tem uma amizade muito grande e um respeito muito grande. E tanto que eu sou assim, teve uma semana que eu tinha convite para estar em 10 ou mais aberturas ou festas de exposições, porque eles gostam que eu esteja lá, né? Eles falam assim, quando você está aqui é pura alegria, e além de eu estar levando o nome de Santa Bárbara e fazendo um intercâmbio e recebendo, o ano passado, por exemplo, nós recebemos no dia da abertura da Festa Banana mais de 20 prefeitos de diversas localidades, não só ali da nossa região, porque tem ali o nosso grupo, né? Que a gente tá mais próximo, que são dos municípios da microrregião da Mantiqueira, né? Tem o prefeito Carlos Duque, de Barbacena, que é a nossa cidade maior, onde recebe todos os municípios menores, onde tem todas essas questões da saúde, né? Principalmente dos hospitais, onde nos acolhe. Tem a nossa única prefeita, que é a Maiara de Desterro do Melo, que é a cidade vizinha, que inclusive esse programa Estado Interligadas, o calçamento, ele praticamente assim, rompeu todos os pontos mais críticos para poder se chegar até Desterro do Melo. Inclusive, outro dia teve um acidente na BR-040, onde um caminhão ficou mais ou menos mais de um dia, se não foi 2, mas mais de um dia, foram muitas horas, e as pessoas estavam dando volta, né? Pena que eram apenas carros pequenos, porque tem um problema ali entre Barbacena e o acesso para Desterro do Melo, para Alto Rio Doce, que tem o nosso amigo prefeito Victor, para Cipotâneo, o Robertinho, que também faz parte ali do nosso grupo da AMA do Codama. Só tem uma ponte seca por causa da linha férrea, então carros maiores não se passa. Mas muitos carros estavam dando a volta e passando por Desterro do Melo e descendo por Santa Bárbara do Tugurio. Só no dia contabilizaram mais de 200 carros passando por ali. Sim. E se não fosse pelas condições da estrada, das estradas interligadas, que liga sim a lugares ótimos, por mais que alguns céticos falam que estradas interligadas que não ligam a lugar nenhum, liga, só quem passa e sabe o que eu estou dizendo. E passo até muito mais do que eu, né? Porque eu visito obras, eu trago recursos para fazer obras, mas eu não consigo e também não tenho que ficar estando ali na zona rural vendo problemas que eu já sei que tem. A minha função é articular e buscar recursos para Santa Bárbara do Tugurio. Não posso deixar também de mencionar o nosso líder da bancada mineira no Congresso Nacional, né? O deputado Luiz Fernando Faria, que é ali de Santos Dumont. Eu, inclusive, tenho a cidadania, eu ganhei o título de cidadão honorário de Santos Dumont, agradeço ao vereador Flávio Faria, e ao deputado Luiz Fernando, que faz toda a articulação também para a nossa região e para os municípios que ele trabalha, que ele tem um compromisso muito grande. E hoje é o líder da bancada mineira lá em Brasília, e que sempre nos recebe muito bem e atende muito bem as nossas demandas, e é um grande líder, um grande articulador, porque a política é feita através de articulação, mas articulação com aqueles que sabem articular, porque gritaria não tem espaço em lugar nenhum. Concordo com você, plenamente. Verdade. Prefeito, o que gera a economia lá de Santa Bárbara? Além do apoio financeiro que você tem do Estado, dos repasses, né? Do repasse do Estado, repasse da Federação, o que gera a economia em Santa Bárbara? A economia em Santa Bárbara ela é voltada para a questão da agropecuária, né, e da agricultura, mas às vezes muito familiar. É lógico que nós temos ali uma produção muito grande de produtos derivados da banana, de panela de pedra, né, que também é algo que são artesãos maravilhosos, que fazem um trabalho muito bem feito, e inclusive que até são produtos que são exportados, né, são exportados. Eu mesmo tive a oportunidade de levar panelas de pedra para amigos meus que moram no exterior, e isso assim é algo brilhante.
Então, assim, Santa Bárbara tem grandes artesãos, grandes pessoas assim que produzem, que trabalham, né? Haja sol, haja chuva. Esses trabalhadores rurais, eles são muito, assim, tem que merecer um respeito muito grande, muito maior do que nós mesmo, o governo, podemos oferecer. Mas, desculpa, nós fazemos tudo assim à medida que é possível. Não tem como você oferecer algo além do que é possível, porque tudo está dentro do orçamento. E todo o orçamento é utilizado dentro das suas próprias dotações. Eu não vou usar um recurso que é para uma dotação, que tirar um recurso que seja da educação para gastar na saúde e vice-versa. Então, quando tem uma festa, sim, a gente busca recurso para a festa, faz a festa. Quando se tem, por exemplo, a questão da educação, que está sendo aprimorada, é porque tem um recurso e o recurso está sendo aplicado. Então não é a nossa gestão que está fazendo milagre. São os recursos que estão sendo aplicados e alocados no local onde deve ser. É a mesma coisa que o governo do estado faz. Não tem como, às vezes, por exemplo, não se entende que não tem como dar um aumento ou fazer algo do tipo, sendo que não tem a dotação para aquilo ali. Não pode, de alguma forma, infringir as questões legais, as questões que vão contra o que está disposto no Tribunal de Contas. E nós sabemos muito bem como é agir dessa maneira. Isso que a gente tem que levar a verdade para a população. Porque às vezes isso fica mal informado. Fala que está deixando de fazer uma coisa e fazendo outra, não. Tudo está sendo feito porque está sendo utilizado o dinheiro público da maneira correta. Deixa eu mandar um grande abraço para um amigo que nós temos em comum aqui, cara fantástico, que é o Lu Pereira. Lu Pereira, para quem conhece, ele fez parte da transformação da Associação Mineira de Municípios, junto com o Gilvan e agora o atual presidente, o Lu, que é jornalista, hoje é diretor da MM. Ele trabalhou durante muitos anos na Assembleia, depois em Pará de Minas, lá de Pará de Minas, um cara gente boa esse Lu Pereira, né? Lu extraordinário, um grande abraço, né? Muito competente, de uma inteligência assim fora do comum. Então, Lu, eu tô esperando você aqui no podcast também, que eu sei um cara fantástico, sei que você fala muito bem, espero que você venha, que o presidente da MM também venha aqui participar do podcast, né? E dentro desse contexto, prefeito, a gente tem que falar de futuro. E política, ela é muito dinâmica. Hoje, o senhor está como prefeito, como mesmo disse, mas isso passa, até porque só pode uma reeleição. E aí? Com toda essa articulação, pensa em deputado, pensa em alguma coisa nesse sentido? Então, eu aprendi muito com a política, né? A gente aprende a cada dia mais. E, assim, a cada dia que passa, a gente sabe que a gente pode contribuir muito para a política. A política está em todos os lugares. A política está até na própria administração da nossa própria casa. Então, eu tenho certeza que a gente pode contribuir, sim, um pouco mais e pode ser, sim, um projeto de futuro. O meu projeto agora é com Santa Bárbara do Tugúrio, né? Zé Carlos, esses políticos sempre falam isso. Eu vi o Zema hoje, participou de uma entrevista no Tempo, e perguntaram se ele queria ser presidente. Ele falou, meu compromisso hoje é com Minas Gerais, mas eu não tenho interesse em ser presidente. Né? O Bolsonaro, mesmo estando inelegível, isso foi o Zema que falou, não fui eu não. Pode ficar tranquilo, é sempre esse papo, prefeito. Mas se precisar, né? A pré-candidatura, a reeleição, está na agenda. Ah, sim, com certeza, né? Se a população assim entender que a gestão está boa, que a gente pode continuar contribuindo, né? Em 2024, com certeza o Donatinho estará mais uma vez disponível para estar candidato a uma possível reeleição. Eu brinquei isso porque eu acho que você tem muito, Donatinho, isso é claro, a contribuir não só como prefeito da sua cidade, que você tem tanto orgulho, que conhece tão bem, que inclusive você vai nos chamar para visitar. Por favor. Já me autoconvidei. Mas eu acho que você, por todo o conhecimento, sendo, né, ou presidente ou vice-presidente de tantas instituições, eu acho que você tem muito a contribuir, porque uma das coisas mais importantes, a gente falava hoje sobre Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves, da região metropolitana, é a cidade que tem o menor IDH, o menor índice de desenvolvimento humano. E a desculpa é sempre a mesma. É a cidade que tem menor arrecadação pelo tamanho do município, pelo tamanho da população, é uma cidade dormitório. Mas o que eu sempre falo, a arrecadação em si de Ribeirão das Neves pode ser pequena,
Mas e a criatividade, buscar recurso no Estado, em Brasília, como o senhor mesmo disse, né? Então eu imagino que isso é muito importante. E eu queria até que o senhor falasse sobre isso, que muita gente pensa, o prefeito está lá em Brasília para viajar. Não. Para que os recursos venham, você tem que ter criatividade, você tem que ter projeto, que seja aceito pelos ministérios, no caso de Brasília, pelas secretarias, no caso do governo do Estado. Então, essa articulação para trazer recurso além do orçamento municipal é muito importante, né, prefeito? Sem dúvida. Por exemplo, quando eu estou em Brasília, às vezes com uma reunião agendada com o ministro, ou com o secretário, ou com o chefe de gabinete de algum ministério, às vezes eu fico ali esperando a reunião, porque a reunião, eles têm um Brasil para tomar conta. Então, às vezes eu fico esperando ali 6 horas. Mas se eu sair, eu sei que eu posso voltar e não encontrar mais. Então, às vezes eu comento isso até com quem às vezes está me esperando ali no gabinete. Eu falo, desculpa ter tomado um chá de cadeira, mas a mesma forma que você, né, ou a senhora ou o senhor tomou um chá de cadeira para me aguardar, acontece comigo também quando estou fora buscando recursos para Santa Bárbara. Mas vamos sentar e vamos ver o que nós podemos contribuir aí. E muitas vezes essas contribuições já são diretamente pelas secretarias, pelo trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Por isso que a gente tem tido ótimos resultados aí. Porque a função do gestor, né, é conhecer o município, buscar os recursos, buscar soluções, né? Mesmo que às vezes demore um pouco, que a gente sabe que nem tudo é conforme a gente quer. É assim na própria vida pessoal da gente. E quando se trata da coletividade, ainda um pouco maior. E aí, Zé? Nós estamos assim com um horário bem avançado e talvez não sobre muito tempo, né, Donatinho? Ele fala isso toda quarta-feira, sabe por quê? Toda quarta-feira ele vem com esse lero-lero, nós estamos com horário avançado e tal. Eu fiquei de olho ali, porque assim, eu não sei se hoje tem jogo, se não tem jogo. O time jogou ontem, ganhou, classificou. Aí fica querendo jantar, não tem nada. Nós ficamos aqui até meia-noite se der. Com viu? certeza. O time ganhou ontem, classificou, então não é por questões de futebol, não. Ele fica preocupado porque ele tá achando que eu tô preocupado com o Corinthians. O Corinthians ganhou ontem, tá? Eu tive o prazer de assistir. Não, porque você tem uma história, né? Você tem uma história, você tem uma relação com a cidade de muita proximidade. O Zé Antônio, Donatinho, como você gosta de ser chamado, eu queria que você falasse e agora envolvesse a sua pessoa, esquecendo o político, do filho que sofreu, que teve depressão, que tem um amor tremendo pela mãe, que a mãe sente falta, e nas falas dela você mesmo disse que ela te considera como visitante. Isso deve doer nela e com certeza deve doer em você também. Queria que você falasse do Donatinho, o irmão, aquele que tem o apreço e a admiração, já deu para ver nas suas palavras pelos seus irmãos. Que você falasse sobre você, da pessoa. E também que você falasse qual que é a sua maior tristeza ou frustração durante esse período que você tem aí 36 anos vivido. E qual foi a sua maior alegria? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Nossa, difícil. Então, em relação à família, eu só tenho a agradecer a Deus por eu poder ajudar, né, a cuidar da saúde da minha mãe. E isso é o que me dá maior tranquilidade hoje em dia. Porque a gente não sabe o que acontece, né? Igual eu falava agora um pouco de um amigo, que inclusive foi prefeito de Alfredo Vasconcelos, Maurinho, com 36 anos, a minha idade, sofreu aneurisma e nos deixou, né? Mas nos deixou só fisicamente, ele continua firme e forte conosco espiritualmente, inclusive nos dando muita força para poder seguir. Eu falava que eu tinha muito medo de eu perder minha mãe. Mas hoje eu falo que eu deixo nas mãos de Deus, porque minha mãe fala muito que não gostaria de enterrar um filho. E pela natureza da vida, é os filhos, né, que enterram os pais. Então, às vezes, eu pequei muito quando eu pedi a Deus que eu morresse antes. Então, assim, eu parei de pedir isso a Deus, eu quero viver cada dia, um dia após o outro, e de alguma forma fazendo e dando o meu melhor. A relação com os meus irmãos... A sua mãe, o nome dela? Helenice. Helenice, quantos anos hoje? Hoje ela tá com 76. 76? 76. Gracinha, manda um abraço pra ela quando você chegar lá, dê um abraço a ela e meu nome, tá? Por favor, farei o mandado, com certeza ela vai se sentir muito abraçada, muito obrigado. Ela é muito querida. A relação com os meus irmãos
assim, nós sempre fomos assim, cada um a sua maneira, né? Lógico, temos nossos momentos de descontração, mas assim, não que sejamos fechados ou afastados, mas assim, cada um tem a sua maneira de ser, e talvez tenha sido a própria vida que tenha nos feito assim. Mas isso não nos deixa menor e nem maior do um em relação ao outro, né? Nós sempre crescemos dessa forma, então não é uma culpa minha e nem deles. Em relação aos amigos, muitos até eu falo que considero como irmãos, né? Porque são assim pessoas que às vezes a gente tem mais liberdade para poder pegar e desabafar, em conversar, né? Isso nos ajuda muito no dia a dia. Em relação à questão de escolhas, a vida é feita de escolhas, né? E essas escolhas são feitas para que você, de alguma forma, saiba lidar com elas e evoluir. É através das escolhas que você tem um tipo de evolução. A maior tristeza ou frustração? Tristeza ou frustração? Eu acho que a minha maior tristeza e frustração não é poder atender imediatamente não só aos anseios de uma população inteira, qual eu represento hoje, a uma região inteira do qual eu também busco por ela. Eu não posso deixar de mandar um abraço para a querida Sinara, ex-prefeita de Santa Cruz de Minas, atual secretária executiva da AMA e da CODAMA, aos outros demais secretários executivos dos quais eu estou nos consórcios, tenho o Ormezinda no SAMU, tenho o Henrique no CISALV, né? Tenho todos os outros, né? Eu posso esquecer aqui agora porque... É bom de decorar nome, viu? Nossa, é muito bom. É muito tempo de convívio, né? Tem o Marcos Januário, da Tríade dos Inconfidentes, e todos os demais prefeitos, não só esses 51 prefeitos, de alguma forma que a gente esteja automaticamente ligado, mas os demais, né? O governador também vai estar, se Deus quiser, sexta-feira em Divinésia, né? Quero mandar um abraço para a prefeita Cirlei. Nós temos poucas mulheres na política, né? Então, um abraço, Cirlei. Também está muito feliz com a visita do governador lá, e isso é muito importante. Agora, a minha maior frustração é essa, não às vezes poder corresponder imediatamente às questões, né, da minha função atual. Agora, tristeza, não. Eu acho que é só alegria, é só otimismo e pensar que amanhã pode ser muito melhor do que hoje. E a maior alegria nesses 36 anos? Qual que é a maior alegria? Ainda está do lado da minha mãe. Ó, e deixa eu falar aqui que você é prefeito, nossa mãe, a Gênia, fala: mãe, beijo pra você, Roseli da Rocha. Eu escolhi ser André Rocha por causa dela, porque meu nome é André Sol Rocha Mendes. E um dos chefes lá da Record falou: você tem que escolher. Eu escolhi Rocha. O Lu agora entrou, viu? O Lu mandou um abraço aqui, ó. O Lu Pereira entrou, falei que eu tinha falado dele. Lu daqui a pouco tá fazendo aniversário. Isso Os aniversários mesmo, do Lu são maravilhosos. São. Sempre. Prefeito, vamos encerrando aqui, né? Foi um bate-papo maravilhoso, né? Que as pessoas puderam conhecer o Donatinho prefeito, o Donatinho filho, o Donatinho irmão, amigo, né? A gente pôde, né, ver por trás do cargo que você é. Então, primeiro te agradecer muito, né, Zé Carlos, pela vinda aqui. E eu queria que você falasse, amanhã o Zema vai estar lá com você? Se Deus quiser. O que vai acontecer amanhã? Conta pra gente. Então, amanhã em Santos Dumont ele tem uma agenda que é a entrega da medalha Santos Dumont, né? E depois ele vai ter... Nós vamos ter a grata satisfação de recebê-lo em Santa Bárbara do Tugurio, onde ele vai estar lá, né? Dando um apoio maior do que ele já dá, né, mas mostrando também essa amizade, esse carinho que ele tem, não só com Santa Bárbara do Tugurio, mas com todo o estado de Minas Gerais, porque realmente é um governador pé no chão. Ele sabe de todas as dificuldades do estado e sabe também das dificuldades que é de administrar, mas administrar fazendo gestão e fazendo da maneira correta. E amanhã também a gente tem lá uma grande audiência pública, onde nós estamos regularizando 259 títulos de lotes urbanos, que nós participamos do edital 1/2021. Eu lembro que ele lançou logo em janeiro, no primeiro mês da gestão, e nós participamos desse edital, que é da Secretaria de Desenvolvimento. Tem que mandar um abraço também para o secretário Fernando Passalho, né, super carinhoso, super amigo. Nós participamos desse edital e fomos contemplados, e essa é a terceira ordem de serviço,
e amanhã vai estar acontecendo lá a audiência pública, que com certeza eu acredito que o governador também vai estar lá conosco nessa audiência, né? Falando da importância desse maior programa, que com certeza, dentre os outros vários, mas o maior programa de regularização fundiária e de imóveis, não só rurais e urbanos, que o governo do estado tem feito, e de forma gratuita, né? O governo do estado que faz todo o trâmite, a gente só dá o apoio logístico, né? E isso dá garantia, isso dá uma dignidade para a pessoa de ter, né, o próprio imóvel no seu nome. Então, é também um grande feito do governo Romeu Zema. Ô prefeito, vamos fazer um pedido assim, se você tivesse que vender a cidade para as pessoas visitarem, olhando para aquela câmera ali, ó, como é que o senhor venderia para ir para lá, para conhecer, para quem nunca ouviu falar, para quem já ouviu falar, mas não conhece, como é que o senhor venderia Tem a cidade? hotel, tem pousada, tem cachoeiro, o que que tem lá? Dá para ir passar um final de semana lá no friozinho, como é que é? Dá sim. Olha, Santa Bárbara do Guri é uma cidade totalmente acolhedora, com pessoas maravilhosas. Você vai encontrar pessoas assim que vai estar sempre prontas a te ajudar. Tem mais de 50 cachoeiras reconhecidas, né? Então tem muita coisa para fazer. Cachoeira na época do verão, mas no frio também tem lugares maravilhosos. Tem ali no Alto da Serra o Rota Bar, que é um bar assim maravilhoso para poder tomar um bom vinho. E tem uma pousada maravilhosa também, que é a pousada Olhos d'Água, né, que assim, que virou referência nacional, ou talvez até internacional, não saiba, que é um lugar também muito aconchegante, e também todos os lugares, né? Tem ali no centro, o Hotel Siqueira Pai, você pode se hospedar ali. O comércio de Santa Bárbara é muito aconchegante. Você vai na padaria ali, você toma uma cerveja, você toma uma cachaça, coisa que é muito boa. Às vezes a gente chega de disposição, vai parar para tomar um café e na realidade o café vira uma cerveja, né? Eu gosto de falar isso porque é o seguinte, nós temos que trabalhar assim, que buscar, mas nós temos que ter o nosso momento de descontração, né, com os amigos, né? E é isso. Santa Bárbara do Guri é uma cidade muito acolhedora, que tem muito a se desenvolver, muito a se fazer, e nós estamos trabalhando para isso. E por isso eu agradeço novamente as nossas secretarias que têm trabalhado para poder fazer com que os conselhos, né, funcionem, e a gente possa buscar ainda mais, né, incentivos para o município e aplicar mais do que já está sendo aplicado. E tenho certeza que essa é a nossa missão, é isso que nós queremos, é isso que nós vamos fazer. Então venha para Santa Bárbara do Guri, venha para cá. E só para finalizar, eu tenho que também mandar um abraço, porque tem uma turminha nova agora, muito especial, que chama Hoje na Casa do Seu Zé. Né? Às vezes no domingo eu escolho. O sábado e domingo eu vou fazer uma visita na zona rural, chego, almoço, às vezes até de surpresa. Mas um dia eu estou com a minha mãe, eu almoço. Aí no domingo, por exemplo, quando eu estou em casa, almoço com a mãe, ela vai descansar. Aí mais tarde a turma chega lá em casa pra gente tomar uma, conversar e distrair. Aí eu me sinto assim jovem, né? Porque eles são bem mais jovens do que eu. Tenho que mandar um abraço pra eles também. Nós somos jovens, tô vendo aqui a pousada Olhos d'Água, fiz questão de entrar aqui. Que lugar maravilhoso, né? Pra você ir, né? Passar o final de semana. O Instagram aqui é Pousada Olhos d'Água, aí depois tem um hífen, né? Se você quiser procurar. Muito bonita essa pousada, hein? Muito bonita. Como é que é o nome do bar que o senhor falou? Rota Bar. Rota Bar também, para quem quiser. Tem uma cachoeira maravilhosa, né? A pousada fantástica, viu? Eu tô querendo ir para lá, só tá faltando a companhia. Né, o Zé, o que você acha de você ir para lá? Olha aqui, olha que pousada maravilhosa. Meu Deus do céu. Ó, tem... Quantas horas de carro daqui lá? Okay. Depende do fluxo, né? Mas o fluxo normal, assim, hoje em dia eu nem percebo, porque eu venho trabalhando, eu sou muito elétrico, venho no computador trabalhando, quando vejo já chegou em Belo Horizonte. Mas assim, em tempos normais, em segurança, 2 horas. Ótimo percurso. É pertinho. É pertinho demais. Dá para passar um final de 040, semana lá. tô vendo aqui os vinhos aqui da pousada, a noite italiana. Sim, que pousada maravilhosa, viu? Gostei demais. Eu gosto desses trem. Você gosta também, Zé, de passar uma pousadinha assim? Gosto demais aí. Tá, tem que aproveitar o frio. Verdade. Tem que botar o frio. Né? Lá faz frio? Faz. Lá tem dia, por exemplo, que continua nublado, assim, porque tá entre as montanhas, né? Então é um clima muito gostoso. Eu sou apaixonado com frio, eu também sou. Né? Eu amo frio. Gostei da pousada, viu, prefeito? Eu não podia deixar também de mandar um grande abraço para uma amiga também, que é amiga e irmã,
que é a tia Nívia, né? A tia Nívia, assim, faz parte de todos os meus currículos que imaginar a tia Nívia, ela está, que foi minha substituta no cartório. Aliás, eu comecei a trabalhar com ela e depois ela me ensinou tudo, junto com a tia Elza, que também é uma pessoa que fez grande parte da minha vida. E assim, a tia Nívia é uma pessoa que, quando eu falo, eu encho os olhos d'água, porque os olhos de água, não os olhos d'água, igual nós temos na nossa comunidade, na nossa pousada, porque é uma pessoa muito especial, que sempre acreditou e confiou, e com várias outras pessoas, que eu não tenho como citar o nome de todas, que acreditam, rezam por mim e continuam confiando em tudo que a gente tem feito e faz, porque conhece a nossa verdadeira essência. Eu vi o Instagram aqui também do município, muito bem feito o Instagram. O senhor tá bem de comunicação, viu? Para quem quiser, é só procurar, né, Santa Bárbara do Tugúrio. Tem uma agência de turismo, tem uma agência de turismo ecológico lá também, né? Que eu tô vendo aqui. Essa parte deve ser do Alex Garcia, que eu falei lá atrás, que os nossos cadernos didáticos têm ilustrações de fotos que ele autorizou que fosse utilizado. Até hoje a gente utiliza no material escolar. Olha que legal, muito bonito também esse turismo ecológico, né? E parabéns, prefeito. Obrigado por o senhor ter vindo. Imagina. O senhor é o segundo prefeito que nós entrevistamos. O primeiro foi o prefeito de Nova Lima, aqui na região metropolitana, João Marcelo. Agora o senhor, eu tenho certeza. Nós vamos, daqui a uns tempos, falar: esse aqui nós entrevistamos, além de prefeito, virou deputado, virou senador, virou, sei lá, governador, o que a vida quiser, né, Zé Carlos Gomes? Você tá igual o programa, em crescimento. Podcast Boa Noite MG, hoje é um dos mais assistidos. E eu tenho certeza que vai repercutir muito essa entrevista sua. Foi de grande valia, não somente para mim, mas acho que para todas as pessoas que acompanharam e outras pessoas que vão acabar entrando no YouTube e vão acompanhar também. É um aprendizado, eu fico satisfeito e parabéns pela pessoa que você se tornou, pela pessoa que você é. Imagina, muito obrigado. Não posso deixar de falar uma coisa, que não pode deixar de falar. Eu esqueci, mas vamos falar mais um pouquinho. Hoje você está no partido que é o Patriota do Fred Costa, você citou o Dorgal, que é deputado estadual. Eu, para quem não sabe, fui candidato a deputado estadual pelo Patriota. Seu companheiro lá, tive 12 mil votos. E aí, e a questão partidária, vai continuar no Patriota? Como é que é isso? Então, eu tenho, né, igual o governador, igual eu sou muito fiel, tenho uma fidelidade muito grande ao governador, porque ele é a pessoa, assim, que eu conheci antes de estar governador, né? Nós fazíamos um movimento ali em Juiz de Fora, em Barbacena, em Lafayette, a época com o Partido Novo. Eu acompanhei ele ainda na pré-campanha, indo a várias reuniões pequenas, né? Quando eu comento isso com ele, ele se lembra muito bem disso. E assim, é uma das grandes pessoas inspiradoras. O Dorgal é meu amigo porque é de Barbacena. Sim, né? Antes dele, quando ele estava vereador, eu estava naquele período estudando fora, nem sabia que ele estava vereador. Quando eu fui ficar sabendo que ele estava vereador, no qual também tenho muita lealdade a ele e ao deputado Luiz Fernando. Uma coisa que eu tenho é lealdade, né? Quando as pessoas respondem a essa questão da lealdade, que a lealdade ela tem que ser correspondida, né? Se você de alguma forma falha, você pode corrigir. Sempre há tempo para se corrigir algo, mas quando você permanece no erro é porque com certeza não tem o interesse de corrigir, né? Então fica um pouco mais delicado. E às vezes as pedras que se jogam não vão servir para nada, a não ser para dar mais força para que você continue. Então a questão a questão partidária vai depender do que vai estar acontecendo daqui para frente, né? Eu vou falar igual eu falei agora há pouco, né? Igual o senhor comentou que, né, todo político fala assim, não sei, coisa e tal. É porque nós temos que ver, né, a evolução do que vai estar acontecendo no dia a dia, né? Do que vai estar nos aproximando e fazendo com que a gente possa não nosso nome crescer, mas que a gente possa crescer para poder ajudar uma coletividade que vai além do nosso município, além da nossa região, e assim que a gente quer.
Ô Fred Costa, Chicão, esse foi um recado para vocês. O prefeito não falou não, mas eu posso falar. Vocês têm que cuidar mais das pessoas do partido de vocês, viu, Fred Costa? Porque esse menino é um talento. Vocês têm que olhar mais para os talentos, né? Cuidar mais de quem está por perto do prefeito. Não perde não, viu? Porque no futuro, não sei não. Fica de olho, ô Chicão e Fred Costa, vocês que são aí dirigentes partidários. Ele não quis falar não, mas eu falei. As pessoas têm que ficar de olho, porque as pessoas, prefeito, às vezes pensam muito pequeno, pensam muito aqui hoje, esquecem de pensar no amanhã. Eu claramente vi no prefeito um talento que vai ter uma vida política gigantesca. Então, aquele dirigente partidário que não souber aproveitar isso né, não tem visão. Tem visão, vamos falar a verdade. Porque esse menino, vou chamar de menino porque eu sou um ano mais velho que ele, esse menino tem um futuro político fantástico, promissor, e vai dar muito o que falar. Então, atenção, dirigentes partidários, pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos segurar. Zé, obrigado. Eu que agradeço, André, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam, agradeço aqui o prefeito Donatinho, foi um prazer conhecê-lo, como eu disse, e fica o convite para que se retorne outras vezes, tá bem? Uma boa noite ao senhor, uma boa viagem de retorno. Obrigado. E dê um abraço lá nesse grande governador Romeu Zema. Farei isso amanhã, se Deus quiser. E muito obrigado pelo convite, mais uma vez. André, meu xará Zé Carlos, André Rocha, né? Vai lá por causa da nossa mãe, eu falo minha mãe manhinha, né? Sim. E o senhor disse que o Rocha é por causa da mãe. Então, sim, nosso querido André Rocha, Zé Carlos, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nessa noite. Com certeza, assim, foi um bate-papo muito legal e muito natural. Igual eu disse, eu não gosto de estar preso a roteiros. Eu gosto de ser natural porque isso realmente é o que eu sou. Né? Às vezes as pessoas podem não entender algo, mas eu sou uma pessoa muito natural, eu gosto de ter esse bate-papo, isso é muito importante. Né? Um abraço a todos que seguem esse canal maravilhoso, né? Com certeza que está só crescendo e vai crescer ainda muito mais. E a gente vai estar de volta aqui e espero os senhores em Santa Bárbara do Tugúrio e quem sabe a gente faz uma matéria bem legal lá. Você falou do Zema, no meu primeiro podcast, o primeiro entrevistado foi o governador Romeu Zema, né? Na época de campanha. Você sabe que ele, no dia que ele foi entrevistado, ele estava com uma indisposição. Mesmo assim, ele foi de manhã no podcast, depois ele se ausentou da campanha durante 2 dias, então ficou reverberando o podcast. Na época da campanha, durante 2 dias, foi muito simpático, fantástico, falou sobre tudo com a gente na época, né, sem pedir para ter nenhum tipo de censura. Conversamos sobre o governo, conversamos sobre o Alexandre Calil, que era o principal adversário na época. Enfim, foi um grande podcast. Agradeço muito ao governador que participou lá pela primeira vez. Era para a gente ficar 30 minutos, a gente ficou mais de 1 hora. Como a gente fez aqui, era para ficar no máximo 1h30, a gente ficou mais de 1h50. Muito obrigado, então, gente. Obrigado. Grande abraço. Então, gente, semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta às 8 horas da noite, mais conhecido também como 20 horas, no Boa Noite MG. Então, com Deus no coração, mente sã e corpo são. Boa noite para você. You got me running, got me running. Shake it, shake it, shake it.